Bem, a radiação natural ou radiação de fundo da Terra é a radiação que a pessoa recebe no dia a dia. A vida foi desenvolvida na presença de radiações, tendo seus mecanismos de proteção. A radiação de fundo média da Terra é um importante referencial, sendo a dose que o organismo humano pode suportar com segurança. Bem, então o organismo humano foi desenvolvido na presença de radiações naturais da Terra, que são ou radiações de fundo. Com isso, ele desenvolveu mecanismos de proteção, de modo que essa dose que a gente recebe no dia a dia, o organismo pode suportar com segurança e ela passa a ser uma dose referencial, porque em diferentes locais da Terra essa radiação de fundo varia e ela pode aumentar até 50% em alguns locais em relação a outros. De modo que se a pessoa recebe uma dose de radiação adicional, seja porque ela foi exposta a uma tomografia computadorizada, seja porque ela é técnica em radiografia e por isso se expõe ao tirar radiografia das pessoas, se essa dose adicional for de até 50% da radiação de fundo, isso não é preocupante, porque essa dose ainda é tolerada pelo organismo humano, desde que em alguns locais da Terra há pessoas recebendo uma dose equivalente a essa. No entanto, se a pessoa receber uma dose que é várias vezes maior do que a radiação de fundo, aí passa a ser preocupante. Assim, essa dose natural, né, ou da radiação de fundo, é um importante referencial para o cálculo da dose no organismo humano. E nós recebemos radiações no dia a dia provenientes de várias fontes. Por exemplo, existe uma radiação devido à radioatividade que está no interior do nosso corpo. Então vamos ver primeiro essa que são estimativas. O organismo humano contém materiais radioativos provenientes dos alimentos e bebidas, tendo uma radioatividade no interior do corpo, né? Uma grande parte dessa radiação do interior do corpo é proveniente do potássio 40, que é um radioisótopo do potássio 39. E a contribuição do potássio 40 é de 0,2 milisievert por ano. Depois nós vamos ver como essa dose é calculada. E também no interior do corpo existe o rádio, o chumbo, o carbono 14, que contribuem também com essa radiação. E existe o urânio e o tório dentro do corpo que entram através dos alimentos e ele contribui com 0,2 milisievert por ano. A dose anual estimada em 2,3 milisievert. Então só aqui do interior do corpo a gente tem aproximadamente 0,4 milisievert. O potássio 40 que está dentro do corpo, ele decai para o cálcio 40, emitindo a partícula beta-. Isso ocorre em aproximadamente 88,8% dos casos. Ele emite a partícula beta- mais um antineutrino. E em 11,2% dos casos ocorre a captura de elétron. Aí o potássio 40 se transforma no argônio, porque a captura do elétron significa que um elétron da eletrosfera desceu para o núcleo e transformou um próton em nêutron. Assim ele fica com um próton a menos e passa para o argônio 18 e emite junto um neutrino. Quando ocorre captura de elétron, ocorre uma vacância na eletrosfera, ou seja,
uma das camadas de elétron perde um elétron, aí os elétrons da camada superior descem para essa vacância, emitindo também radiações. Pode emitir eventualmente um raio-x, que vão provocar outras ionizações, pode arrancar elétrons, isso é chamado de efeito Auger. De modo que, além de sair ao emitir aqui o neutrino, ele emite também outros raios, pode ser raio-x e pode emitir elétrons também. Bem, no dia a dia nós recebemos também a radiação cósmica. Na Terra há uma alta incidência de radiação cósmica proveniente do espaço sideral e a atmosfera é o nosso escudo. Ela amortece a maior parte da radiação cósmica. A radiação cósmica é estimada, em 79% de prótons, são prótons de alta energia, alguns vêm com energia muito alta e pode atravessar aviões, naves espaciais, tal, com facilidade. 20% são partículas alfa, 0,07% são núcleos de carbono, nitrogênio, oxigênio e 0,3% elétrons e raios gama. Ao se chocar com os componentes da atmosfera e da crosta terrestre, também produz outros radionucleotídeos, como o trítio, o carbono 14 e o berílio 7. De modo que a radiação cósmica é uma fonte importante de radiação que nós recebemos no dia a dia. E aqui está uma estimativa da composição da radiação de fundo. Os raios cósmicos representam 13% da radiação de fundo. No solo existe urânio e tório e nós ficamos recebendo no dia a dia as radiações provenientes de urânio e tório. Isso corresponde a 26% da radiação natural. Como falamos já, o potássio no interior do corpo representa 9% da radiação de fundo, urânio e tório também do interior do corpo representa 8%, e o diagnóstico médico representa 35% em média. Esse 35% de aumento na radiação de fundo ocorre com um simples diagnóstico ou um simples uso de uma tomografia computadorizada. Então vejamos no próximo slide. A necessidade de diagnóstico aumenta com a idade. Tomografia computadorizada produz as doses mais altas, especialmente as de corpo inteiro, sendo importante avaliar as reais necessidades. Porque os médicos parecem que têm prazer em indicar tomografias computadorizadas do tórax, da cabeça, da laringe, e eles não entendem nada de radiografia, eles não sabem a dose que o paciente recebe numa tomografia dessas. E a gente pode ver então aqui que uma única tomografia dá um acréscimo aqui na radiação de fundo de 35%. Em relação à dose anual. E também existe o gás radônio que ocorre. Isso daí, em média, gera um adicional de 9% na radiação de fundo. Então vejamos aqui. O urânio 238 e o tório 232 decaem produzindo o gás de radônio. O radônio 222 e o radônio 220. Este gás se difunde rapidamente e tem aumentado o risco de câncer de pulmão, devido principalmente à radiação alfa no trato respiratório. Em muitos locais, sua participação na radiação de fundo pode chegar a 50%. Ou seja, há locais onde ocorre a incidência de muito câncer de pulmão
e as pessoas, os pesquisadores, puderam associar isso aí ao gás de radônio. Viram que nesse local havia uma maior quantidade de gás de radônio. De modo que o gás de radônio, em certos locais, pode dar uma contribuição de 50% na radiação de fundo, mas na média a sua contribuição é de 9%, ou seja, tem alguns lugares que a quantidade de gás de radônio é bem menor. De modo que aqui a gente vê o somatório da dose anual é de 2,3 milisievert ao ano, e a composição aproximada é essa daqui. Bem, a 3.000 metros de altitude, a radiação de fundo pode ser 20% superior à do nível do mar, sendo maior a radiação cósmica. Vejam que a atmosfera é um importante escudo nosso contra a radiação cósmica. Basta um aumento de 3.000 metros de altitude, na altitude, para aumentar em 20% a radiação de fundo da Terra. Isso, por exemplo, aviões, eles viajam a 10.000 metros de altitude. Assim, as pessoas que estão em voo recebem uma dose bem maior na radiação de fundo naquele momento. E também é importante considerar que os prótons de alta energia atravessam a fuselagem do avião com facilidade. Poderia atravessar muitos aviões, perdendo pouca energia deles. E por onde eles passam, eles deixam um rastro de ionização. Os astronautas também, que vivem, ao ficarem acima da atmosfera terrestre, eles não têm ideia do adicional de radiação que eles recebem, porque esses prótons de alta energia podem atravessar a nave ou a estação espacial com a maior facilidade. Um outro comentário é que em Guarapari, Espírito Santo, a radiação de fundo é uma das mais altas entre os locais habitados. Ela é de aproximadamente 3,15 milisievert ao ano. Isso ocorre devido à presença de areias monazíticas ricas em tório e urânio. A propaganda sobre turismo diz que esta areia possui um valor medicinal. Sua radiação estimula a circulação sanguínea. O pessoal nem sabe que é uma radiação adicional. Ela, na verdade, ela causa um prejuízo, mas ela é mais, esse prejuízo é mais importante para quem vive lá. Então vejamos, este índice de radioatividade poderia ser preocupante para quem vive lá, pois o tório e urânio devem estar presentes na água potável e nos alimentos produzidos no local. Ou seja, o tório e o urânio que estão contidos na areia monazítica, eles passam para os alimentos e para a água, e a pessoa que vive lá recebe uma dose mais elevada de radiação.